Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Tá na hora de a gente falar de um filme que vale muito a pena, mas vale muito a pena, não tenho a menor dúvida disso, vai ser uma dica muito boa para os cinéfilos, apesar de não ser ainda uma coisa de colecionador, porque eu não tenho um item aqui para mostrar para vocês. Eu não tenho um Blu-ray, né, com 4K de preferência a mostrar, mas certamente esse filme merecerá, se algum dia sair uma edição bacana, completa, com extras, com detalhes, com mimos, com uma série de coisas, desse filme. É o filme O Herege, de 2024. O filme que esperou praticamente o final do ano, praticamente, né? Saiu mais ou menos no meio do ano, mas demorou um pouquinho a chegar aqui no Brasil. E então, para quem não vai ao cinema, que é o meu caso, eu não vou mais ao cinema, porque hoje em dia você tem tudo dentro de casa, né? Pelos streamings, eu esperei para assistir, naturalmente, como eu assisto uma centena de filmes semanalmente, eu tento assistir, porque a grande maioria eu largo no meio. A grande maioria, eu vou dizer para vocês que 90% dos filmes que eu assisto eu acabo largando no meio, porque são horríveis, são muito ruins. Hoje em dia é muito barato produzir filme, então se entope as telas, de uma forma geral, com uma série de filmes que nem merecem atenção e tão ruins que são, a maior parte, muito mal feitos. E principalmente na área exatamente que é a que eu mais gosto, que é o que eu brinco, que é o MST, MST do bem, que é mistério, suspense e terror. Essa é a minha trilogia favorita em termos de filme. É lógico que eu também gosto de filme de aventura, eu gosto de filme de ação, isso aí é fundamental. E eu acho que o bom filme, o melhor filme, ele tem um pouquinho de todas as tendências. Ele tem um mistério, ele tem suspense, ele tem um pouquinho de terror, ele tem um pouquinho de drama, ele tem um pouquinho de aventura, ele tem um pouquinho até de comédia, né? Quanto mais elementos você consegue incorporar a um filme, mais possibilidades você tornar ele um filme muito agradável, muito bom de assistir. O Herege 2024 é espetacular. É um filme excelente, eu indico demais para vocês. Lógico que com algumas considerações que têm que ser feitas previamente. A primeira de todas é avisar para vocês, olha, se você é daqueles que não aceita saber nada sobre o filme antes de assisti-lo, pode parar o vídeo por aqui e vai assistir o filme primeiro. Já fica a dica aqui que o filme é espetacular. Se você continuar no vídeo, você já não tem essa preocupação tão grande e saber algumas informações sobre o filme. É lógico que eu não vou contar o final do filme, eu não vou fazer uma narrativa do filme aqui, não vou. Agora, vou citar alguns momentos, algumas situações para exemplificar o que eu quero dizer para vocês a respeito do Herege, tá? Então esse é o primeiro ponto que tem que ficar bem claro. Algumas informações sobre o filme vão aparecer nos meus comentários. A segunda coisa que eu acho importante dizer é que você tem que ter cuidado de assistir o filme. Primeiro, o filme é muito escuro. É um filme muito escuro. Ele é filmado praticamente com uma iluminação real. Lógico que a gente sabe que não é bem isso, né? É toda uma estrutura muito bem montada de iluminação para parecer uma iluminação de um ambiente fechado. Outra coisa, é um filme muito claustrofóbico. Eu, pessoalmente, adoro esse tipo de filme que se passa quase todo no mesmo ambiente, ou em poucos ambientes. É o caso desse filme, ele se passa basicamente em 3 ambientes só. 3 ambientes. Eu acho esse tipo de filme muito bom. Eu cito aqui aquele, se não me engano, é 7500, que se passa quase todo ele dentro da cabine do piloto de um avião. Aquele filme, para mim, é muito legal, é sensacional, 7500. Mas não é sobre ele que eu quero falar hoje, eu quero falar sobre o Herege. E aí nós temos, então, esse cuidado de procure assistir o Herege à noite e, de preferência, num ambiente que você tenha um controle bom de luz, porque realmente o filme é bem escuro mesmo, mas faz parte do clima que ele tenta construir o tempo todo e constrói muitíssimo bem. Tá? A outra coisa também que eu tenho que prevenir as pessoas é que se você tem uma fé religiosa muito enraizada, que não gosta de questionamentos, que não gosta de ter um contraditório, alguém que conteste você, esse filme também não é adequado para essas pessoas, as pessoas que são extremamente religiosas. Se você não é
desse perfil, você não tem um perfil assim extremamente religioso, você é religioso, mas gosta de contestar alguns valores, alguns dogmas, algumas realidades, gosta de pensar no assunto, o filme é extremamente indicado para você. Diferente do que tem aquela fé mais exagerada, esse que questiona vale a pena assistir, vale muito a pena assistir, porque é muito bem construído o filme, tá? O filme, basicamente, como o próprio título já indica, é um sujeito que não tem uma religião definida. Apesar de que a palavra herege, o inglês só heretic, né? Em português herege, eu não sei se ela é bem adequada, porque quem está buscando uma solução de fé, uma solução religiosa, normalmente alguém está buscando Deus, né? Então eu não sei se ele é bem um herege, tá? Ele estaria talvez mais, aí é uma opinião muito pessoal, mais para um lado agnóstico, ou seja, uma pessoa que não acredita em nenhuma religião, mas que acredita que existe alguma coisa, que existe algum Deus, existe algum criador, tá? Muito bem. O filme, de uma maneira extraordinária, mas extraordinária, não só aponta duas atrizes novas, muito talentosas, mas muito talentosas, tá? Que eu espero que continuem comprovando esse talento, e revela um ator muito famoso, muito tradicional, que é o Hugh Grant. O Hugh Grant, que já fez trocentos filmes românticos, filmes de drama, de comédia, e de repente dão a ele um papel fundamental dentro de um filme basicamente de terror. E de terror da melhor qualidade, pelo menos na minha opinião. Porque o terror sobrenatural, o terror de vampiro, lobisomem, zumbi, fantasma, assombração, paranormalidade, isso aí tudo para mim não me impressiona em nada. Isso aí para mim não me interessa. Dificilmente eu vou adiante quando eu percebo que um filme vai por esses caminhos, desse sobrenatural clichê, bobão, que já está aí há décadas, milhões de décadas, né? E isso não me interessa. Mas quando o terror é um terror passível de acontecer, esse terror eu gosto. É o terror que realmente mete medo, porque você pode acontecer aquilo ali. Aquilo ali não é totalmente inverossímil. A verossimilhança é, na minha opinião, uma das principais características do melhor cinema, que é situações em que são passíveis de acontecer. Logicamente, abrindo aqui um grande parênteses para os filmes de ação, porque os filmes de ação eles precisam de algum exagero, de algum ultra-realismo, de alguma coisa assim além do normal para ser interessante. Senão, um filme de ação em que sou eu agindo, porra, quem sou eu, né? Não tenho preparo físico para nada. Então não serviria. Então o que você imagina de um protagonista de um filme de ação são coisas um pouco super-humanas. Tá certo. Isso aí eu acho perfeito. Mas quando eu estou falando de mistério, suspense e terror, não. Eu quero as pessoas mais próximas possíveis da humanidade, do ser humano médio, o ser humano comum, e é isso que acontece exatamente com perfeição no Herege. Tá? Logicamente, no final do filme ele tem algumas situações que ficam um pouco, digamos assim, sobrenaturais, mas muito pouco, e elas são situações que não têm relevância para o filme. Elas são apenas um complemento, um detalhe, um elemento para construir a história, só isso. Então ele não interfere em nada com o filme. O filme é basicamente esse triângulo entre as duas atrizes e o Hugh Grant. Eu, infelizmente, não decorei o nome das atrizes, lamento até, peço até desculpas aqui, peço desculpas a elas, inclusive, porque estou sendo muito injusto com elas, porque são ótimas atrizes, novinhas, todas nas faixas dos 20 anos ali, e as duas, né, na faixa dos 20 anos, excelente. Inclusive, vou contar um detalhe para vocês aqui, que dei aquela pausa para fazer aquela pesquisa básica. Então, agora sendo justo com as atrizes, Sophie Thatcher e a Chloe East.
A Sophie Thatcher, que é a curiosidade que eu queria contar para vocês, se você assistiu o filme todo, não desligue durante a ficha técnica, porque há uma interpretação da música Knocking the Back Door, né, do Bob Dylan, Knocking the Back Door, do Bob Dylan, cantada pela Sophie Thatcher, que é uma curiosidade interessante, que a protagonista do filme gravou a música de encerramento. E, aliás, uma música excepcional, né? Um grande clássico do rock, né? Muito bem. Então, o enredo do filme é entre os três o tempo todo. Existem outras participações, mas muito pequenas, totalmente dispensáveis. O filme já começa bem hermético, apesar de estar num ambiente aberto, demonstrando que as duas meninas, que são duas missionárias de uma igreja mórmon, elas estão fazendo aquele trabalho de missionário típico, né, de bater de porta em porta e tentar converter alguém para a religião delas. E o diálogo começa de uma maneira sui generis, de uma maneira bem diferenciada, discutindo questão do tamanho do órgão sexual masculino, falando de camisinha, falando de sexo, mas de uma maneira muito inocente, muito pura, inclusive. É bem interessante. Logo esse diálogo de abertura das duas, sentadinhas num banco de praça, tá? Com uma propaganda atrás falando que o tamanho importa. O tamanho não é assim, né? Que a pessoa, o tamanho não importa, tal. Assim. Então já tem aí embutido uma ironia maravilhosa, uma piada da melhor qualidade, mas com uma sutileza e com um excelente trato, muito bem tratado mesmo. Depois, logicamente, ela mostra as caminhadas dela, mostram um pouquinho do preconceito que as missionárias dessas igrejas protestantes, de uma forma geral, sofrem, né? Porque existe muito preconceito contra eles. É real, isso é verdadeiro, não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também e pelo mundo afora. Né? As religiões, quase todas, sofrem um certo preconceito. Muito bem. E daí, então, elas vão finalmente bater na casa do dito cujo, que procurou informações a respeito da igreja dela. Só que o que elas vão encontrar é uma coisa completamente inesperada e que vai gerando gradualmente situações mais complexas para elas lidarem, inclusive sendo meninas muito novas. As duas na faixa, no filme, se não me engano, a referência é 19 anos. Elas duas teriam essa faixa de idade. E apesar das precauções que elas tomam, né, de uma forma de regras para evitar que passem por situações desagradáveis, que não são pessoas assim totalmente despreparadas para o que tem que enfrentar, para os perigos da vida, né? Ainda mais de uma missionária que vai na casa das pessoas, mesmo assim elas são subjugadas e são, de certa forma, sequestradas por esse morador, né? Eu não vou contar muita coisa, mas eu posso afirmar para vocês que as situações que ele constrói durante o filme, que o diretor, que o escritor, que o criador da história constrói para o filme, são excepcionais e muito emblemáticas para discutir a questão da fé, de acreditar em alguma coisa. Por isso que eu disse que é um pouco perigoso para uma pessoa que não quer discutir a sua própria fé. Né? Que não quer ver a sua fé na berlinda, num questionamento. Agora, se você é uma pessoa que não tem esses dogmas assim tão enraizados, que gosta de questionar, inclusive, a sua própria fé para fortalecer ela, para revigorar ela, buscar respostas, o filme é também excepcional. Então, o filme funciona em diversos aspectos. Ele funciona como entretenimento, primeira coisa. Principalmente para quem gosta de um bom mistério, que é uma palavra que está muito desvalorizada nas análises de cinema, mas que, na minha opinião, é a mais importante. Em qualquer história que você vá contar, seja em qual veículo for, o mais importante, o que mantém um espectador, seja na literatura, seja no cinema, seja na série, seja nos quadrinhos, é o mistério. O mistério é que segura o espectador, tá? Isso é certo. Logicamente, acompanhando o mistério, e que é um parceiro
fundamental vem o suspense, que é quando você cria uma situação. Então, um filme de mistério pode ter várias sequências de suspense. Quando você cria um suspense que vai crescendo até que ele culmina e se desfaz. Em seguida, você cria outro suspense, né? São as famosas reviravoltas na história, as surpresas na história. E esse filme tem um grande mistério e na sequência, vários momentos climáticos de suspense que vão progredindo até se resolverem relativamente. Daí se constrói uma nova sequência de suspense. Isso aí é fundamental e esse filme atinge isso daí em todo o filme. O filme é absolutamente completo, inquestionável. Eu não percebi realmente, não fui capaz de perceber nenhum descalabro, nenhuma coisa assim muito fora do contexto. Não. Logicamente, sempre existe algum exagero, algumas coisas que não há necessidade de sair explicando, né? Que você tem que tirar as suas deduções, mas que você vai construir com facilidade. Com facilidade você é capaz de chegar e acompanhar o filme com simplicidade. O filme não é um filme cansativo, nada cansativo, é um filme bem dinâmico, bem rápido, né? Só tem essa questão da iluminação, que eu alerto mais uma vez, você com muita luz no seu ambiente vai ter dificuldade de enxergar um pouco o filme. Eles criaram um clima excessivamente claustrofóbico, escuro, né? Não tem aqueles clichês de barulho para te assustar durante o filme, que é um clichêzão de filme de terror. Eu costumo brincar que não é filme de terror isso, é filme de susto. Porque você está acompanhando uma cena, de repente alguém vai lá e dá uma pancada num gongo. Pô, isso aí não tem nada a ver com a cena, isso foi uma coisa criada artificialmente. O bom filme de terror não necessita desse tipo de artifício, de fazer barulho para te assustar, uma freada de um carro, não sei o quê. Isso aí é susto, isso não é filme de terror. Esse, o Herege, não. Ele é um filme de terror da melhor qualidade por vários aspectos. Um deles é esse. Ele não usa desses artifícios banais, clichês de fazer barulho para te assustar. É lógico, se eu estou aqui prestando atenção em vocês e alguém faz um barulho aqui do meu lado, eu vou tomar um susto. Eu estou aqui concentrado assistindo o negócio. Isso aí é banal. E a outra coisa é que o filme vai por um caminho muito mais verossímil, muito mais passível de acontecer. Tá? Então, eu indico plenamente para vocês o filme O Herege. Eu não fiz ainda nenhuma indicação de filme durante o ano, porque realmente eu acho que a indústria está péssima, produzindo péssimos filmes. Ainda mais nessa área, que é a área que eu gosto mais, que é do mistério, do suspense, do terror. Tá? Então fica essa dica aqui para vocês. Tá? Nos comentários, comente, você já assistiu O Herege? Hugh Grant, da Sofia Tacher, da Chloe East? Assista se você não assistiu. Se você assistiu agora, comente o que você achou do filme. Achou interessante? Conseguiu entrar no clima do filme? Eu acho isso daí fundamental. Se você chegou até aqui, ao final do vídeo, deixe seu gostei ou não gostei e não deixe de se inscrever no canal, porque ajuda a gente a continuar aqui contribuindo com sugestões para vocês de filmes, de séries, de quadrinhos, de literatura, de rock. Até a próxima.